Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como foram de final de semana? Tudo bem? Tenho certeza que sim. Porque quando nós queremos estar bem, nós vamos atrás de bons momentos, de boas palavras, para ficarmos em paz, certo? E eu agradeço por mais este momento, por nós estarmos juntos no Evangelho de domingo. Vamos lá agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia. Agradecemos, Senhor, por mais este momento, por Jesus Cristo estar aqui presente no meu lar, no lar dos meus irmãos, que possamos entender o que o Cristo quer de nós, que possamos entender o Evangelho do Cristo e que tenhamos, Senhor, sempre uma boa palavra, um abraço de conforto, que tenhamos sempre, Senhor, a luz do Evangelho na nossa caminhada. Gratidão, e que tudo ocorra como o Senhor quer, que assim seja. Graças a Deus. Pois bem, olha a listinha, foi por isso que eu mexi para pegar minha listinha, porque senão o vento ia levar ela para longe. Como sempre, eu no quintal da casa da minha mamãe. Não podemos esquecer da água fluidificada. Hoje encontrei uma conhecida, daí falei para ela do meu canal no YouTube, dei o endereço para ela se inscrever, né? E aí comentei com ela que eu peço a todos para fazer o Evangelho às 20 horas. É claro que eu estou gravando agora, neste momento, porque eu ainda não tenho números de inscritos suficientes, visualizações, para fazer uma live, senão eu faria. E por que às 20? Ela perguntou. Eu falei, porque existe já uma egrégora, onde nós, eu e vocês, e a espiritualidade, nos encontramos nessa energia de oração. Então, por isso, às 20 horas, onde nosso lar é protegido, nossos alimentos são abençoados, nossa água é fluidificada, nossa família recebe uma energia de amor para que tenhamos uma semana de paz. É isso que acontece em nossos lares, em nossas vidas, quando fazemos o Evangelho. Esse é o objetivo, criarmos no nosso lar uma egrégora de energia de amor, uma barreira de amor, para que nada nos atinja. E não vamos esquecer, né, que eu falei da água para ser fluidificada. Então é isso, eu peço a vocês que façam, criem o hábito das 20 horas. Aí alguns podem falar, Cris, eu não posso domingo às 20, eu faço a quinta, a terça, a quarta, não tem problema, tá? Desde que vocês façam o Evangelho, desde que vocês se ajudem e ajudem o seu irmão, ok? Então vamos lá na leitura do Evangelho, capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Eu já percebi que aí sempre é assim, caridade, perdão. Nunca deixarmos, quando nós fazemos a caridade, nós fazemos por amor. E não tem necessidade de ficar levantando bandeira, né? De fazer comércio da caridade, porque senão ela vira esmola, vira favor, e não é isso. Não é isso que o Evangelho prega, não é isso que Jesus nos ensinou. Caridade é amor, é carinho, é respeito, é gratidão. Nós não somos sozinhos, não vivemos sozinhos aqui neste mundo. E quando nós praticamos a caridade, nós temos que ter paz e respeito. Por exemplo, agora, eu estou aqui no quintal da minha mãe e eu estou olhando para uma árvore e eu avistei um tucano. É interessante que às vezes eles aparecem aqui, mas eu só estou vendo um. Eu acho que ele veio para o Evangelho. Que bom. É um excelente convidado, não é mesmo? Mas então vamos lá. A página é 179. O capítulo é 13, tá? Deixa eu ver onde começa esse capítulo. Para eu falar certo para vocês.
Bom, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Ai, e agora eu me perdi aqui de tanto papelzinho que eu trouxe. Mas eu já acho porque na manhã eu fiz a oração e abri o evangelho várias vezes, mas caiu sempre o mesmo lugar. Então, é isso. E eu acabei de achar. Olha que interessante. O ano é de 1861. Caritas, Lion, o número 14. Há muitas maneiras de fazer a caridade, que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante, há grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá quanto para o que recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor e o beneficiário, e além disso se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes um para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Você viu como é belo a caridade? Podemos fazer caridade não só com aquele que precisa do alimento, da roupa, mas sempre tem alguém que está precisando de uma palavra, de uma conversa. E aí você faz a caridade porque você conversa. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, essa semana tive médico, fui ao médico, conversei com ele. E de repente olhei para ele e falei, doutor, por que você está carrancudo assim? Ele levou um susto. E ele disse, eu estou carrancudo. Falei, você está carrancudo. E aí eu conversei com ele. Perdi um tempinho ali conversando. No final ele agradeceu, aí ele disse, obrigada por ter conversado comigo, porque eu acho que eu estava precisando desta conversa. Não era nada sobre medicina, não era nada sobre a minha consulta, porque eu já tinha feito. Era sobre o que eu tinha que fazer ali, fora ser consultada, né? Fora eu passar pelo médico. Então ali foi uma caridade, eu e ele. Então trocamos conversa, ideias. Isso foi bom, tanto para ele quanto para mim. Perceberam como que nós podemos ajudar o outro? E às vezes nós ficamos com vergonha. Não, imagina, eu vou conversar com o doutor fulano de tal. E aí, quando você está cansada, precisando de alguém, você agradece quando aparece alguém para conversar. Isso é caridade, é carinho, é amor, é respeito. Continuando. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir, em relação aos que não pensam convosco, induzindo os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões, onde eles poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Eis uma das formas de caridade. Sabe o que eu acho interessante? Algumas pessoas, quando vão ao centro espíritas, eu não sei o que passa na cabecinha delas, o que tem lá dentro, né? Eu lembro quando eu estava frequentando o centro espírita lá em Sorocaba, porque eu morei muitos anos lá. Então, quando eu fazia parte do centro, as pessoas chegavam, eu perguntava, é a primeira vez? É a primeira vez. E eu catava elas assim e fazia uma visita pelo centro. Mostrava tudo, desde cozinha, biblioteca, sala de costura, e assim ia, para elas verem, para elas conhecerem o que nós fazíamos ali. No final elas falavam assim, mas é só isso? Eu dizia, porque você esperava o quê, né? É caridade para aquela pessoa, porque também ela está precisando de uma boa conversa, mas ela está com receio. Mostre a ela como você é, como é o seu ambiente. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus, quando sabem aceitar as suas misérias sem murmurações, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo muitas vezes na semana uma reunião de damas de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Trabalham rápidas, bem rápidas. Os dedos são ágeis. Vede também como os rostos estão radiantes.
e como os seus corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas venham aproximar-se o inverno, o que será rude para as famílias pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus utensílios está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram pensando nos filhinhos neste inverno. Sofrerão de frio e fome, mas tende paciência. Pobres mulheres, Deus inspirou as outras mais afortunadas que vós. Elas se reuniram e confeccionam roupas. Depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurardes dizendo, Deus não é justo, pois é esta expressão comum dos vossos períodos de sofrimento. Então vereis aparecer um dos enviados dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, era para vós que elas trabalhavam assim, e vossos murmúrios transformarão em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Percebam, existem sempre boas pessoas que estão reunidas uma vez na semana para auxiliar. Algumas se reúnem para fazer sopas, outras se reúnem para confeccionar roupas, outras para tecer casacos para o inverno, toucas, sapatinhos. Outras se reúnem para confeccionar cobertas. Existem várias pessoas com o objetivo de auxiliar os seus irmãos, as famílias necessitadas, mas não pensem vocês que é só o outro que é necessitado. Não pensem assim. Todos somos. Hoje eu estou aqui, estou conversando com vocês, eu estou bem, mas amanhã sou eu que irei precisar de vocês. Por isso que eu falo, nós não somos diferentes. A única diferença entre nós é um bolso, cada um com o seu bolso financeiro, né? Essa é a diferença. Mas a verdade, a fé, a vontade de crescer, de ajudar, ela é a mola que nos empurra. Nós não podemos esquecer disso. Fazer caridade é benéfico, mas não esmola. Esmola não é bom, é humilhante, muito humilhante. Vocês, por um acaso, eu não lembro, na época de escola, quando nós precisávamos, às vezes, dos cadernos dos amigos emprestados, eu, pelo menos, ia morrendo de vergonha, pedir emprestado, mesmo que aquela criança fosse minha amiga. E ela emprestava. Ou seja, era uma caridade. Ingênua daquela época, mas era uma caridade. Vocês entenderam como é este ato de amor? Agora é triste, muito triste, como existem pessoas que elas são vítimas e elas só pedem, elas não fazem nada pelo outro. Isso é triste porque ela não evoluiu. E aí o que acontece? Ela está escolhendo ficar parada, se fazendo de vítima e não aproveita as oportunidades do dia, do momento de cada pessoa para aprender, para evoluir. Ela só quer para ela. Ai, você tem um dinheiro emprestado? Ai, você faz isso para mim? Ai, você pega aquilo para mim? E ela acha que o outro tem a obrigação de fazer tudo por ela. E não é assim. Você pode pedir uma vez ou outra, mas virar disso uma rotina, você é quem está perdendo o momento da evolução. Porque você se fazendo de vítima, fazendo de coitadinha, você não aprende, você não evolui. O universo está entendendo, poxa vida, aquela pessoa gosta tanto de ser coitadinha que ele sempre vai mandar para você energias assim, de coitadinha para você. Porque ele vê que você não luta pela sua mudança. Você sempre será aquela migalha, entendeu? Então, se você quer ser sempre a melhor pessoa, é você que tem que mudar. Senão você será sempre a última, aquela migalha, porque é você que quer ser assim.
Como todas as trabalhadoras, elas necessitam de encorajamento. Vejo as comunicações dos bons espíritos lhes chegarem por todas as partes. Olha, por exemplo, neste momento, essa semana eu tive uma amiga muito querida, voltou para a pátria espiritual. E eu rezo e peço por ela, que esteja bem, como eu peço pelas filhas. Porque é difícil, né? Para as filhas também, para a mãe. Mas faz parte da vida. Nós chegamos, nós voltamos. E o que nós podemos oferecer para os dois lados, para aquela que voltou para a pátria espiritual e para quem ficou, é uma oração. É pedir a Jesus que esteja junto dessas famílias, porque não foi só minha amiga, foram tantas mulheres, homens, crianças que voltaram à pátria espiritual essa semana. E o que você oferece? Uma boa oração. Vocês já perceberam que muitas pessoas falam, eu escuto isso várias vezes, eu não gosto de ir num velório. Ninguém gosta, mas é necessário você levar o seu abraço de amor à família, levar ali um abraço de conforto, para que ela perceba que bom que meu amigo, a minha amiga aqui veio me dar um abraço, me dar um consolo, me ajudar neste momento tão difícil. E é bom quando você reza pela família e para aquele irmão que voltou à pátria espiritual, porque os dois lados recebem este amor. Este amor chama-se caridade. Os homens que participam dessa sociedade oferecem também o seu concurso, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas obreiras laboriosas uma boa clientela, que as pagará em moeda sonante de bênçãos, a única moeda que circula no céu, assegurando-lhes ainda, sem medo de nos arriscarmos, que essa moeda não lhes faltará. A moeda chama-se caridade e amor. Quando você doa do seu tempo, o seu tempo tem um preço, e o preço é amor. Quando você doa algo, algum bem material para alguém, você faz com caridade. E o retorno? O seu retorno é glorioso. O seu retorno é abençoado. O seu retorno é cheio de gratidão. Porque você gera uma energia de respeito a seu irmão. E toda essa energia do bem vem para você multiplicado. Aí você fala, Cris, então eu vou fazer caridade para receber essa energia. Não, não é assim que funciona. A caridade feita com muito amor e gratidão, ela é tão benéfica. Quando você fica alegre de ter ajudado alguém, você sente assim o coração tão leve, você sente assim uma heroína, porque você ajudou alguém com carinho, não com falta de respeito, não com a esmola. Você ajudou alguém com o seu tempo, com o seu amor e caridade. E seja o que for, a sua moeda será sempre amor. Sempre será. É assim que a vida funciona, quando olhamos um para os outros. Eu vou pedir licença a vocês e eu vou fazer agora a prece do lar. Senhor, gratidão pelo Evangelho, pelas palavras. Que todos os nossos irmãos recebam o seu amor, assim como eu. Que a nossa água seja fluidificada, coloca ali o remédio necessário para as nossas dores. Prece do lar. Com as forças do bem, movo-me. Dentro deste lar há uma presença, a presença de Deus. O amor é a centelha da vida. Vivo, existo, movo-me em Deus, com Deus para Deus. Dentro deste lar existe uma só presença, a de justiça. Tudo o que aqui se fala, tudo o que aqui se pensa, move-se pela verdade, orienta-se pela justiça. Deus é amor. Dentro deste lar importa a harmonia.
Quem quer que aqui entre sentirá a união com as forças do bem. Deus é compreensão. Dentro deste lar há uma só presença, é a paz de Jesus. Jesus, com seus ensinos, mostra-nos valores, vida, amor, fé, esperança e caridade. Quem quer que aqui entre, há de senti-la. É pela fé, pelo amor, pela justiça, pela verdade, que nós vivemos unidos na mais perfeita harmonia, com a inteligência suprema. Pelo amor vivo, movo, existo. O amor é Deus. Que assim seja. Gratidão, meus irmãos, por compartilharem comigo este momento do Evangelho. Desejo a vocês uma semana cheia de amor, uma semana de paz, de bênçãos, de felicidade, de sucesso, de gratidão, tudo de bom para vocês. A Cris deseja amor. Cris, e aí? Paz, luz, compreensão, gratidão. Deixe um like para mim, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem seus comentários, tudo isso é benéfico para o nosso trabalho, porque agora fazemos parte do Evangelho do Lar dos Domingos, eu e vocês. E eu agradeço imensamente, tenho muito gratidão a vocês. Beijos e até o próximo encontro. Tchau!